Olá, mulheres! Aqui mais uma vez quem fala, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas, estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da Joanna Weaver, da editora CPAD. Esse tema nunca foi tão pontual para a vida de muitas de nós. E hoje nós vamos começar então com o áudio 16, Servindo como Jesus. Nossa santificação não está em mudar as nossas tarefas, mas em desempenhá-las por amor ao Senhor, da mesma forma que costumamos fazer para nós mesmos. Por 3 anos e meio, Jesus de Nazaré fez exatamente isso. Ele servia em seu dia a dia. Em vez de alugar um estádio ou construir uma sinagoga e esperar que o povo viesse, Jesus ia até eles. Tinha tempo para atender às necessidades do povo. O nosso Salvador interrompeu a sua caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele deixou a tarde livre para oferecer colo aos pequeninos. Jesus enfrentava os religiosos hipócritas e confortava as almas perdidas, confortava cada uma delas, conforme surgia a oportunidade. É exatamente esse tipo de ministério espontâneo que Deus confia a mim e a você. Ele parece não fazer nada que não possa ser delegado às suas criaturas, escreve C.S. Lewis. O Senhor nos manda fazer devagar e mesmo sem jeito o que Ele poderia fazer com perfeição e num piscar de olhos. Para pessoas imperfeitas como eu e você, Deus dá o ministério da reconciliação, a tarefa de trazer a humanidade de volta para Deus. Sim, um trabalho considerável, mas não é impossível quando reservamos um dia e seguimos o exemplo que Jesus estabeleceu. Vejo 3 princípios básicos do ministério da vida de Cristo que podem nos mostrar como viver no serviço frutífero da cozinha. Jesus serviu quando estava dentro do seu itinerário. Jesus serviu quando estava fora do seu itinerário. E Jesus serviu de todas as formas. A patrulha da cozinha de Deus. Você quer trabalhar para o Senhor, mas não sabe o que fazer? Talvez as sugestões abaixo despertem uma ideia em seu coração para servir a Deus enquanto você serve os filhos dele. Quando começar, verá que as oportunidades são infinitas. Junte-se ao serviço secreto de Deus. Encontre formas de servir anonimadamente. Envie um bilhete de estímulo, deixe um prato de biscoitos na soleira da porta, responsabilize-se por uma criança no acampamento, pague a conta de energia elétrica de alguém. Dê um copo de água no nome dele. Ofereça-lhe para trabalhar junto com a turma de bebidas para as Olimpíadas. Distribua picolés no parque em dias quentes. Monte uma banca de refrescos para viajantes sedentos, perto de uma parada de ônibus. Procure pela virtude que há em você. Deus sempre coloca uma pessoa necessitada em nossas vidas para que a sirvamos. Em vez de resistir, aceite aquela pessoa como um serviço divino. Ame-a como ao Senhor. Console com o mesmo consolo que recebeu. Frequentemente servimos melhor em uma área com a qual tivemos experiência. Se você sobreviveu ao câncer, pode oferecer esperança e apoio a quem recebeu o mesmo diagnóstico recentemente. Se você perdeu um ente querido, conhece as palavras que as pessoas angustiadas precisam ouvir. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Servindo dentro do nosso itinerário. Em primeiro lugar, Jesus estava disponível. Ele ministrava quando era solicitado e quando estava dentro do seu itinerário. Ele libertou o homem possuído por demônios quando passava pela província dos Gadarenos. Mateus 8:28. Em sua jornada por Cafarnaum, usou o tempo para ensinar os discípulos. Marcos 9:33. Quando retomava de Decápolis, aproveitou a oportunidade para curar uma mulher doente e ressuscitar a jovem morta. Lucas 8:40. Até mesmo o incidente que compõe o assunto central deste livro, a história de Marta e Maria, contada em Lucas 10:38, aconteceu quando Jesus ia de caminho. Em vez de se apressar a Jerusalém, para onde rumava, Jesus aparentemente fez uma parada, não prevista em Betânia, quando, conforme diz o versículo 38, certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Esse é o Deus que vem até nós. Quando abrimos nossas vidas, Ele entra em nossos corações e habita em nós. Então, nos convida a nos juntarmos a Ele em sua jornada. Aí entra o nosso trabalho para Deus. Deus não vem para assinar o livro de visitas, Ele vem para nos tornar seus. Jesus observou onde o Pai trabalhava e se juntou a ele. Lembra-nos Henry em seu livro Experiência com Deus, Jesus por si mesmo não fazia coisa alguma, de acordo com João 5,19. Se eu não vir o Pai fazer, porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. Esse é o segredo do trabalho na cozinha.
Em vez de esperar que Deus consista em nossos planos, sonhos e projetos, ou de tentar impressioná-lo com nossos esforços em sua obra, precisamos simplesmente obedecer e observar onde o Pai está trabalhando e nos juntarmos a Ele. Quando agimos assim, o serviço da cozinha se torna um prazer em vez de distração. Torna-se um fluxo natural de nosso relacionamento com Deus, em vez de uma obrigação a mais que nos mantém afastadas do que realmente queremos fazer. Quando ministramos em nosso itinerário, todo dia pode ser uma aventura. Nunca vou me esquecer de uma ocasião no inverno, quando voltava para casa, após a despedida de um jovem pastor. Ao atravessarmos o leste do estado de Montana, encontramos um desvio que nos tirou da estrada rural e nos levou para a rodovia suja e cheia de neve. O quilômetro após quilômetro, nosso carro era o único veículo na vasta planície de montanha, com apenas cerca de arame farpado para delinear o caminho. Acho que estamos perdidos, eu disse. Não estamos perdidos, John retrucou. Volte a dormir. Como esposa obediente que sou, atendi ao pedido. Não sei a distância que percorremos, mas acordei quando o carro diminuiu a velocidade e entrou uma pista de rolamento. A única pista que, segundo eu, depois John havia visto nos últimos 80 quilômetros. Estamos perdidos, ele admitiu. Mas não completamente perdidos. O velho homem que veio ao nosso encontro pareceu um pouco desapontado quando John saiu do carro. Era o aniversário dele e esperava que o carro visto na pista fosse do seu filho, vindo de Minnesota para visitá-lo. Mas o homem pareceu se animar quando conversamos um pouco e lhe demos como presente de aniversário um bichinho de pelúcia que comprei na viagem. Havia uma lágrima em seus olhos, mas um sorriso em sua face, quando ele apertou a mão de John e mostrou o caminho para a estrada principal. Creio que quando estamos dispostos a servir como Jesus, enquanto estamos no nosso itinerário, compromissos divinos como este começam a aparecer subitamente em todos os lugares e, se reservarmos tempo para parar e escutar, encontraremos nosso destino, mesmo quando pensamos que estamos perdidos. Saindo do nosso itinerário. No livro, Linda Anderson, ela relata: a obrigação pode ser um embrulho adequado para o almoço, mas o amor pode resolver incluir um pequeno bilhete de amor lá dentro. O dever manda as crianças para a cama na hora certa, mas o amor dobra os cobertores e distribui beijos e abraços, inclusive nos adolescentes. O dever fica ofendido quando não é atendido prontamente, mas o amor aprende a sorrir e produz a alegria de desempenhar as tarefas. A obrigação pode encher um copo de leite, mas com bastante frequência o amor adiciona um pouco de chocolate. Essa descrição de amor é uma linda representação do modo como Cristo conduziu sua vida. Muitas vezes, ele foi além da obrigação e expressou o amor em ações. Ele saiu do seu itinerário para servir e creio que deseja que façamos o mesmo. Jesus devia estar exausto naquela noite que vemos resumida em Mateus 14, há muito tempo. Durante todo o dia, as multidões o pressionavam com suas necessidades, e Jesus deve ter realizado outros milagres nessa ocasião. Por que não dar asas ao pensamento e imaginar os olhos cintilantes de uma garotinha aleijada ao dar seu primeiro passo, ou então ouvir o brado de alegria da multidão ao contemplar o milagre? Ou quem sabe, ver um homem de idade avançada agradecer a Jesus por tê-lo feito enxergar? Foi esse real motivo que ele veio, para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Mas quem restauraria o coração contrito de Jesus? Seu primo João fora executado havia apenas alguns dias e Jesus estava aflito. A cidade de Tiberíades brilhou naquela noite da Galileia. Tochas clareavam o prematuro anoitecer, iluminando o palácio do rei Herodes. Jesus soube que dentro de seus muros havia uma bandeja com a cabeça do seu querido amigo. Agora, com a chegada da noite, Jesus queria estar sozinho. Ele precisava ficar sozinho. Apenas o Pai poderia consolar sua tristeza esmagadora e suavizar o seu cansaço. Lá está ele. Vozes ecoaram pela água enquanto a multidão se acercava do lago. Os discípulos suspiravam. Eles haviam visto a dor nos olhos de seu mestre e, de igual forma, também estavam esgotados por causa das exigências do dia. Certamente mereciam um pouco de descanso. Vamos mandá-los embora, um dos discípulos sugeriu a Jesus, mas Jesus disse não. Em vez de mandar a multidão embora, Jesus foi possuído de íntima compaixão para com ela e curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Ele sobrepujou sua própria necessidade e amou aquelas pessoas. Fez o que pôde para ajudá-las. E, como se não fosse o bastante, providenciou o jantar para o povo faminto, peixe e pão, para 5.000. A palavra usada por Mateus para compaixão nessa passagem
significa que Jesus não atendeu o povo por obrigação. Ele o serviu porque sentiu sua aflição. Tão profunda e intensa era a sua compaixão, que Jesus literalmente sentiu em suas entranhas. Ele deixou de lado sua ferida para que pudesse assimilar a dor do povo. Deixou de lado seus desejos para se tornar o único desejo da multidão. Abandonou sua agenda para que pudesse atender todas as necessidades daquelas pessoas. Essa é a essência do ministério que sai do itinerário. Significa colocar de lado o seu eu e atingir a verdadeira compaixão. Servindo de todas as formas. Quando você realmente é uma serva fiel, a posição ou cargo são secundários. Você está disposta a fazer tudo o que tem de ser feito. Jesus não teve um escritório luxuoso no lado oriental de Jerusalém, com uma placa de metal na porta com a inscrição Messias. Não teve um campo de muitos acres para estabelecer o seu ministério. Ele ministrava enquanto caminhava, dentro do seu itinerário, fora do seu itinerário, de todas as formas. Acho que isso é uma coisa importante para ser observada quando falamos do serviço da cozinha, especialmente nessa época de estudos motivacionais dos talentos. As últimas 2 décadas trouxeram ondas de livros, seminários e outros talentos naturais e espirituais. Essas ofertas que variam do clássico ao comum têm ajudado milhares de cristãos a se conscientizarem dos dons especiais concedidos por Deus para a edificação da igreja. O propósito de tais contribuições era o de preparar os santos para a obra do ministério. O princípio era claro: trabalhar com os talentos dados por Deus libera em maior extensão a potencialidade ministerial e permite que vários membros do corpo trabalhem harmoniosamente. Receio, contudo, que em vez de mobilizar o corpo de Cristo, essa ênfase nos dons seja uma cômoda desculpa para alguns de nós. Nessas circunstâncias, quando as igrejas clamam por cooperadores, temos uma razão espiritual para não ajudarmos. Não é o meu dom, podemos dizer piamente apontando para os capítulo 12 de Romanos de 1 Coríntios. Pastor, eu gostaria muito de ajudar, mas não tenho jeito com bebês. Não tenho talento para trabalhar com adolescentes. Não tenho talento para trabalhar em asilos. Sou um pregador, você sabe, não limpo banheiros. Quando a fumaça verbal finalmente se dissipa, uma pergunta ainda permanece: qual é exatamente o nosso verdadeiro dom? Não quero diminuir a importância de compreender nossos pontos fortes e fracos. Há muito para ser aprendido sobre os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja e sobre a nossa parte no corpo de Cristo, conforme Romanos 12. Ademais, como já falamos antes, uma necessidade não é obrigatoriamente um chamado, e ninguém é chamado para fazer tudo. Por essa razão, devemos começar sempre na sala de estar, passando um tempo com Deus e perguntando-lhe o que devemos fazer. A descrição bíblica dos dons e os lembretes de servir prudentemente nunca foram desculpa para escolhermos as atividades mais confortáveis e convenientes e ignorarmos as demais. Afinal, o mesmo capítulo de Romanos, que relaciona os dons ministeriais, também esclarece que todos nós somos chamados a servir independentemente de nossos dons específicos. Podemos ter ou não a virtude da hospitalidade, mas todos somos chamados a praticar a hospitalidade. Romanos 12, 13. Tenhamos ou não o dom de repartir, versículo 8, todos fomos chamados a comunicar com os santos as suas necessidades. Em vez de escolhermos e optarmos por oportunidades ministeriais, considerando unicamente nossos talentos e interesses, somos instruídos a nos entregar inteiramente à obra do Senhor. Foi o que nosso Senhor fez. Ele ministrava em todos os lugares por onde passava e de todas as formas. Parou para conversar com uma mulher solitária, contou histórias a crianças e assou peixe para os discípulos. Jantou com publicanos e pecadores e até mesmo chamou um deles para descer em seu esconderijo em uma árvore com o fim de compartilhar da comunhão. Em vez de guardar a sua vida, Jesus a entregou. Ele nos chama para fazer o mesmo. Quando nos entregamos para sermos usadas por Deus, não temos sempre que escolher a ocasião, o método ou o lugar de servir. De fato, algumas vezes nos encontramos não fazendo nada, a não ser orar e esperar pela orientação de Deus. Ele também serve a quem está apenas parado a esperar, escreveu uma vez o grande poeta inglês John. Frustrados pelas limitações da cegueira, Milton lutou contra os sentimentos de inferioridade, sentimentos que o impediam de ser usado por Deus. No entanto, o poeta descobriu que a chave não está em nossas ações, mas em nossa receptividade à voz de Deus, e em nossa disposição para sermos usados de todas as formas apresentadas por Ele. Quando entregamos a Deus a nossa disposição para servir, Ele sempre nos mostra algo que podemos fazer, e essa tarefa sempre terá algo a ver com o amor.